Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as aplicações da lei de Newton. Na verdade, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o trabalho. Depois tem potência e energia mecânica que a gente vai seguindo adiante. A ideia agora é entender a aplicação real das leis de Newton que a gente vem estudando nas aulas anteriores, tá? Vamos lá? Bem, como eu disse para vocês, nessa primeira aula a gente vai falar sobre o trabalho e aí na sequência sobre potência e energia mecânica. Antes de falar de trabalho, eu só quero relembrar com vocês o que é a força. A gente determina a força como qualquer agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o qual ela está atuando, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Aqui é só um exemplinho para vocês entenderem. E trabalho é a relação entre a força aplicada e o deslocamento que esse corpo tem. Então, a força que eu apliquei e o deslocamento sofrido por ele correspondem ao meu trabalho, tá? A relação entre os dois. E aí, para a gente compreender isso, a gente pode definir que o trabalho é uma grandeza que corresponde à relação da força e do deslocamento, desde que eles tenham o mesmo sentido e a mesma direção. Apesar de que sim, teremos como resultado final o trabalho em número negativo. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Então, a fórmula que a gente vai utilizar para trabalho é essa daqui. E aí a gente tem trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, a gente tem o F, que corresponde à força, o D ao deslocamento, e esse símbolo em relação ao trabalho. No sistema internacional, a força sempre vai ser dada em newtons, o deslocamento sempre em metros e o trabalho em joule. Isso é importante porque quando vocês pegarem um enunciado, fica mais simples de saber aplicar os valores que são dados para vocês, tá bom? Existem dois tipos de trabalho. O trabalho que a gente chama de trabalho motor é quando o deslocamento e a força possuem o mesmo sentido e a mesma direção. E o resultado final aqui vai ser sempre positivo, tá? Então, eu tenho o mesmo sentido de deslocamento e de força, então eu tenho um trabalho motor. Mas existe o trabalho que a gente chama de resistente, que é quando a força e o deslocamento têm sim a mesma direção, mas elas agem de sentidos contrários. E aqui eu vou ter como resultado um número negativo, como nesse exemplo aqui, beleza? Bem, eu vou tentar simplificar resolvendo dois exercícios aqui, um de trabalho motor e um de trabalho resistente. Esse daqui é o seguinte: um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros, aplicando uma força de 20 newtons na mesma direção e sentido. Como ele disse que é na mesma direção e sentido, ele já está dizendo que é um trabalho motor e que o meu resultado vai ficar positivo, tá? Então, eu vou fazer a resolução. Substituindo os valores que eu tenho e na situação que o enunciado me deu, eu tenho a força correspondente a 20 newtons e o deslocamento a 5 metros. Substituindo na fórmula, eu só vou fazer a multiplicação de um pelo outro. Nesse caso, o meu resultado final vai ser de 100 joules, que é o resultado do meu trabalho nesse enunciado. Tem um outro enunciado aqui para a gente interpretar. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons, na mesma direção da rampa, mas no sentido contrário da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado por essa força. Lendo o enunciado, a gente já consegue perceber que a gente tem aqui um trabalho resistente, porque eu tenho ações contrárias de força e de deslocamento. Resolvendo isso, eu vou substituir o que eu tenho: 100 newtons de força e 8 metros de deslocamento. Só que a força e o deslocamento têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, o trabalho resistente vai ficar da seguinte forma: a mesma fórmula, só que a força negativa. Aqui, o valor de 100 newtons ele passa a ficar negativo. E aí, a gente pode continuar a resolução como a gente já fez no exercício anterior, tá? O trabalho corresponde, nesse caso, a menos 800 joules, porque ele é um trabalho considerado um trabalho resistente. Bem, hoje a gente vai falar só sobre o trabalho e eu conceituei com vocês. A gente ainda vai resolver exercícios. Espero que tenha dado para compreender até aqui. Qualquer dúvida, vocês me avisem.